Fala rapaziada do meu canal, tô bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre China e a falta da liberdade de expressão. A gente tá aqui para conversar um pouco sobre a falta da liberdade de expressão na China, mais precisamente o governo chinês, Xi Jinping da China. É isso, então só pega teu gole de café, se inscreve no canal em busca de 100 inscritos, deixa o like, se inscreve no canal. Só um aviso prévio, o canal tá passando por algumas dificuldades em questão de rotina de vídeos, tá? Mas logo logo vai se estabilizar certinho e vai ter vídeo certinho nos dias, tudo organizado, fechou? Enquanto isso vai ficar nesse método meio paralelo mesmo, vai sair um vídeo aqui, daqui 2 dias sai outro, mas mesmo assim ativa o sininho porque só sai conteúdo de qualidade aqui, fechou? É isso, vamos pro vídeo de hoje. Cara, a gente precisa falar primeiro que a China, ela é uma potência. Isso é indiscutível. A China hoje, no sistema geopolítico, ela é uma potência absurda. Por quê? Por vários fatores, né? Primeiro, a influência política é muito boa. A gente vai... Influência política muito boa na questão nacional, né? Fora da China, né? Internacional. A gente vai ter economia, por mais que a economia deles, a gente não tenha muitos dados, né, reais e recentes, assim como a gente tem nos Estados Unidos, e outras potências como França, Alemanha, mas a gente vai ver que a China, pelo menos com o que a gente tem, aparenta ter uma boa economia, né? A gente tem alta tecnologia e a gente tem muita coisa que a gente fala, puxa, a China é um país de respeito, certo? Mas a China, ela tem algumas coisas que batem entre linhas, entre elas, como a falta de liberdade de expressão. A falta de liberdade de expressão, primeiro a gente precisa saber o que é liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão é literalmente a sua liberdade de conseguir se expressar, que é exatamente o que eu tô fazendo agora, né? Com um celular gravando na minha cara, falando com vocês. É literalmente isso. A liberdade de expressão é esse direito de se expressar sobre algo ou alguma coisa, né? Que aconteceu consigo, ou alguma situação da sociedade, envolve a isso, né? Portanto que não tenha ofensas diretas ou de forma subliminar perante alguém, seja discriminação racial, etc. Aí é crime, né? Mas a liberdade de expressão, ela se configura dessa forma. E a gente vem falar aqui que a China, ela é o completo oposto. E a gente vê que vários governos comunistas já tinham esse índice de controle da população, né? É bom a gente prestar atenção nos indícios. Por exemplo, a União Soviética, por exemplo, né? A União Soviética, ela, pelo menos a União Soviética ali, ela segurava muito as pessoas que moravam lá, né? Em questão de opinião, em questão de informação, e eles prendiam muito a questão mental, né? Porque o mental, ele vale muito, né? Se um local, uma sociedade, ela tem a mente aberta, ou pelo menos boa parte tem conhecimento, seja intelectual ou não, tem uma mente aberta para perceber que existem outros campos, coisa que qualquer governo comunista não vai deixar isso acontecer. Os governos comunistas, eles vão te trancar, te fechar, como se ali fosse o único local ou o melhor local que a gente tem, certo? Então a gente pode ver que a China, ela age dessa mesma forma, né? E pra gente de fora, já passou no Fantástico, pra você ter uma noção, pra gente que não mora na China, eles vendem como se a China fosse o país mais lindo do mundo, e não é. A China tem suas poeiras, a China tem suas sujeiras, se vocês quiserem eu posso trazer muito vídeo sobre isso aqui, tá? A China, ela tem suas poeiras, a China, ela tem suas sujeiras, e assim, cara, passa no Fantástico aqui no Brasil que a China tem tecnologia de não sei o que a China tem um robô absurdo, que a China tem uma câmera monstra, que a China tem um celular ultra desenvolvido e que faz não sei o que. É isso que eles compram um povo brasileiro. Né? E por quê? É simples. Porque o Brasil, principalmente o Brasil do Lula, o Brasil do PT, né? Esse Brasil é um Brasil que se afilia economicamente toda hora da China. A gente é capacho da China, certo? Capacho da China. O Enéas Carneiro, ele falava muito da questão nacionalista, né? Eu não sou nacionalista, passo muito longe disso. Eu defendo o livre mercado em questão de países, geopolítica lá. Eu acredito que sim, a gente precisa de apoio e ajuda de outros países. É assim que funciona uma economia e é assim que funciona um país. E assim, cara, a gente pensa e a gente analisa, né? Essa questão da gente ser capacho da China. Ele falava que a gente dependia dos Estados Unidos, na época que o Enéas Carneiro estava se elegendo lá a presidência, né? Cara, a gente depende hoje mais da China do que dos Estados Unidos para muita coisa. Muita coisa vem importado de lá, muita coisa cai de moral pra cá. E pega muito nos mais velhos, né? Porque o Lula, ele vem o quê? Ele vem de 2000, né? 2002 mais ou menos ali, que começa seu primeiro mandato ali do PT, Partido dos Trabalhadores. Então, óbvio, vai pegar os mais velhos ali, que tem em torno dos 23, 25, né? Vai pegar essa ideia. E por causa da ditadura militar também tem muitas pessoas mais velhas que são esquerda.
E isso infiltra na cabeça das pessoas que a China é um país maravilhoso, certo? A China não é um país maravilhoso, nunca foi. A China, além de ser comunista, porque comunismo já deveria ser considerado um crime, o comunismo em si, né? Comunismo é uma ideologia que matou muita gente de forma direta. Veja bem, o capitalismo matou muita gente de forma indireta. E qualquer sistema vai fazer isso. O comunismo, ele mata de forma direta. Por que ele mata de forma direta? Muito simples. Ele mata de forma direta porque ele cancela e mata seus opositores. É isso. Ele vai caçar seus opositores. E opa, chave. Enquanto o Fantástico, né, e mídias sociais, eles vão passar pra gente que a China é um país absurdo, de lindo, de bonito, com tecnologia absurda. Lá na China, essas mesmas tecnologias são usadas contra o próprio povo, tá? Para evitar que essas pessoas, né, falem mal do governo, para evitar que elas comecem um sistema para derrubar o governo chinês, comunista, né? Que evitar também que eles cometam, né, algum tipo de heresia perante o governo e coisas desse tipo. E é bizarro a situação que a China vive, a situação que a China trata, né? E a gente pensa, por que o governo chinês não cai? Porque ditaduras normalmente elas caem. A Venezuela caiu, Cuba fica instável sempre, né? Há várias ditaduras, elas caem. E elas podem demorar o tempo que for, mas elas caem, certo? Porque é certo, a ditadura ela não é sustentável por muito tempo. E o que deixa a China diferente? Por que a China não cai? É simples. A China consegue se afiliar a um monte de outros países no geopolítico global, né? A China se afilia por um monte de outros países. A China, além de ter aproximação com o Brasil econômico, a China vai ter aproximação com vários outros países do seu próprio eixo. Compreende? Situações ali fortíssimas, alianças fortíssimas. Essas alianças é o que mantém a China de pé. Você vai ter a questão econômica também, né? Se um país não quebra, é difícil um país cair quando ele não quebra, né? Um governo cair quando o governo ali, ele acaba gerenciando mal, né? Que eu já falei aqui nesse canal sobre a questão brasileira. A gente vem na mesma pegada falar que, assim, o governo também não cai porque a China faz de tudo para ele não cair, né? Além do governo chinês, o governo comunista, né, chinês, ele... Além deles conseguirem controlar a população, também é uma mídia, né? De tanto você mentir para a população que a China é o melhor país e você não conseguir pesquisar ou estudar sobre outra coisa ou até sair da própria China é difícil, a gente a gente cai numa contradição. Opa, aqui é o melhor país, eu não consigo ver nada no mundo inteiro, então aqui deve ser o melhor país, entendeu? Essa forma de segurança é muito limitada. Não é igual nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos você faz o que você quiser, a liberdade de expressão ela é absurda. Claro, não faça crimes. Nos Estados Unidos eles pegam pesado com crimes, né? Seja lá qual for. Mas liberdade de expressão você tem de sobra nos Estados Unidos. É um jurídico que leva a sério, certo? De forma democrática, de forma bonita. Isso é de respeito total aos Estados Unidos. É uma evolução que os Estados Unidos têm e que dificilmente outro país vai conseguir acompanhar. Tô falando de jurídico, tô falando de política, certo? E assim, a China ela vive nisso. Então não caia nessas contradições aonde a China é uma maravilha ou que a China é um país para se morar. A China tem muitas coisas ruins e se você preza pela sua liberdade de expressão, não more na China, certo? Claro, estude seus inimigos, estude o comunismo, porque você vai sempre tombar com um comunista que vai falar pra você o seguinte: ah, mas a China é potência e não sei o quê. Tá, mas os Estados Unidos também é, certo? Estados Unidos também é. E eu só digo mais, a Alemanha só não é uma potência absurda hoje, assim como os Estados Unidos é, assim como a China é, por causa das duas guerras que ela entrou. Por causa da Primeira Guerra Mundial e por causa da Segunda Guerra Mundial. Principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha fica destruída, certo? Sem equipamentos, com economia quebrada, eles não conseguem gerir absolutamente nada e eles ainda são proibidos de conseguir exportar aeronave, se não me engano. Então, assim, a Alemanha ela fica destruída. Hoje a Alemanha ela é mais estável, ela tem uma economia saudável, até o clima da Alemanha é decente, mas por conta desses acasos que a Alemanha não é uma potência, certo? Por conta disso. Mas a Alemanha mesmo assim segue firme e forte. Então assim, a China ela é um protótipo de perfeição. Mas quem mora na China e quem é chinês sabe que lá
E se você estuda também, né, vai saber que lá é um pouco contraditório, né? Não só isso, também há uns esquemas de que eles não liberam informações econômicas direito, de que eles não liberam a questão financeira do próprio país em si direito, que dificulta, né, até para eles mesmos, a entrada de dólar ou a entrada de alguma moeda assim, já que o Yuan, que é a moeda deles, né, não é tão valorizada como eles vivem afirmando que vão valorizar, né? Pelo contrário, vive desvalorizando. Hoje o dólar é a moeda principal, certo? E se você quer aprender um pouquinho mais sobre Bitcoin, só abre meu canal ou pesquisar na abinha de pesquisa aqui do YouTube sobre Bitcoin, a moeda do futuro. Passa lá e fique de olho sempre na moeda do futuro chamada Bitcoin. É isso, valeu, tamo junto e fui!